Será que realmente os antigos filósofos tinham uns 200 de QI? Então, eu quero fazer esse vídeo aqui mais como uma reflexão. Porque hoje mesmo, é o dia da filosofia, segundo um post que eu vi lá do Wesley no Instagram. E tem um pequeno trecho daquele famoso vídeo do Clóvis de Barros, no qual ele pergunta se a pessoa tem bril, Ele está falando sobre um texto de Kant, no qual ele faz uma brincadeira que o Kant só precisou escrever, ele tirou aquilo do zero. E você, como estudante, só precisa ler. Só precisa entender, Ele fala como que você não entende. E claro que, do ponto de vista da psicologia, a gente pode dar diversas explicações do porquê a pessoa não consegue entender um texto de Kant, ou de Aristóteles, ou de qualquer outro tipo de conteúdo, porque a gente sabe que sim, existem diferenças de inteligência. E o QI é uma das formas de você tentar capturar o que seria essa inteligência. E eu já falei em outros vídeos que existe, nos critérios da neuropsicologia, existe inteligência fluida e inteligência cristalizada, que eu não vou explicar aqui nesse ensaio para não ficar gigantesco, mas que você pode ver no vídeo que eu fiz sobre inteligência. Se eu não me engano, o título do vídeo atual é Como Aumentar a Inteligência e QI, ou alguma coisa assim, que na capa tá uma imagem do Einstein. Então, será que de fato é só você ler e entender? Não, a gente sabe que de fato existem diferenças de inteligência, E por que o questionamento? Porque eu peguei me pensando, falei, cara, será que Kant tinha uns 200 de QI? Porque o Hindenburg Melão fala que provavelmente o próprio Einstein e outras figuras históricas deveriam ter mais ou menos 200 de QI. Só que QI, eu nem vou discutir se ele é uma medida tão precisa ou não para a inteligência, mas é a questão do número, Por que a gente especula que esses indivíduos tinham um QI tão alto assim, sendo que não é tão normal hoje em dia ter um QI tão elevado nesse nível, medido nos testes? Uma das questões interessantes de a gente discutir é que os contextos históricos são diferentes. Então, puxando aqui, focando um pouco no Kant, se a gente vê na época do Kant, os ideais de sociedade, os modelos intelectuais, os modelos da cultura, o que se rodava na cultura em si, a qualidade das coisas, era totalmente diferente. Os ideais do que era ser um intelectual, uma pessoa de estudos, eram critérios diferentes. Então, quando a gente faz essa comparação, tem que sempre levar em conta esse contexto histórico. É claro que, muito provavelmente, indivíduos como Kant, por exemplo, na época não tinha redes sociais, Então, o que ajuda na questão das redes sociais, no qual você acaba utilizando a sua atenção e energia e cognição para atividades como leitura, por exemplo, que eram coisas que existiam na época como disponibilidade para você se entreter. Leituras, debates também que eram bastante acalorados naquela época, eram bastante normais as conversações, As pessoas se encontravam mais pessoalmente para discutir. Você pode perceber que o próprio início da filosofia com Sócrates, quando a gente define que de fato a filosofia ela começa a ter esse impacto mais social e mais criterioso, digamos assim, mais técnico, com Sócrates, e você vê que a filosofia de fato começa com essa discussão em praças públicas, em discussões na rua, e não num cenário acadêmico, no qual o pessoal fala muito da filosofia como sendo algo inacessível ao cidadão, nada. Sócrates falava até com escravos, E é muito interessante o contexto histórico você perceber isso, que se você trazer para o plano individual, por exemplo, de um adolescente no iluminismo, no século XVIII, por exemplo, você vê que as opções que ele tinha para gastar a sua atenção e cognição eram opções limitadas. Você pega um indivíduo hoje, por exemplo, que tem um celular com diversos aplicativos, ele acaba dedicando a sua inteligência e energia... Desculpa aí, pessoal, que o microfone caiu aqui. Mas então, esse indivíduo, hoje em dia, individualmente, ele acaba despendindo sua energia e atenção a aplicativos, jogos e atividades que não são tão relevantes assim do ponto de vista intelectual. Agora, se a gente faz uma comparação, um indivíduo, igual eu falei, nascendo no século XVIII, onde as opções de entretenimento eram bastante limitadas e grande parte dessa atividade estava limitado à leitura e à produção intelectual, isso faz com que o sistema de recompensa dele, neural mesmo, faz com que ele tenha mais engajamento nessa atividade intelectual e na própria discussão em si. E claro que com isso eu não quero dizer que todo mundo era assim na época, que todo mundo era estudioso. Não. Mas se você comparar hoje, igual eu falei,
com a quantidade de jogos de computador e de celular que uma criança e um adolescente tem para despender ali, desperdiçar a sua atenção e energia, cara, não tem nem como comparar. Então, uma coisa que eu venho pensando há alguns dias também é no conceito de nerd, né? E um conceito de nerd é um conceito novo e a gente pode perceber que a própria ideia social de nerd é uma coisa nova. Porque o que é basicamente o conceito de nerd hoje em dia? Ou de CDF aqui no Brasil? É a noção daquele indivíduo que é altamente inteligente, só que do ponto de vista das relações sociais, ele acaba utilizando e empreendendo a sua inteligência em atividades que não são tão benéficas do ponto de vista social, como, por exemplo, jogos de computador e coisas que para a sociedade e para o próprio mercado de trabalho são coisas que não são consideradas como sendo relevantes e que tragam algum benefício para a sociedade, por exemplo, né? Então a gente vê hoje em dia, por exemplo, indivíduos com alta inteligência se dedicando muito ao xadrez, por exemplo. Na verdade, o xadrez é uma coisa muito antiga e é normal que seja assim. Não é uma crítica ao xadrez, não é uma crítica aos indivíduos que jogam xadrez, mas se você vê que é muito curioso que o fato de indivíduos que têm um dos maiores QIs aí relatados são indivíduos que basicamente são excelentes em xadrez e quase nada mais. Então é algo que chama atenção. E falando ainda sobre o conceito de nerd, a gente deve saltar assim, na nossa atenção o fato de que o indivíduo ele é considerado muito inteligente e ao mesmo tempo essas coisas nas quais ele é considerado inteligente, etc., não são consideradas assim de fato de muita relevância para o aspecto social. E é curioso, é bastante curioso, né? Se a gente, por exemplo, comparar Kant, é difícil dizer que Kant era muito mais inteligente do que todas as pessoas que vieram depois. Ou, claro, o Kant é um exemplo, né? A gente pode comparar com qualquer outro tipo de filósofo, de intelectual, né? Por exemplo, lendo a biografia de Jung, que na verdade não é uma autobiografia exata, né? Tem contribuições de outros escritores na biografia dele, mas enfim, Jung fala muito sobre a sua infância. E se você lê lá na biografia a infância de Jung, o Jung ele tinha muito tempo ósseo também para poder se dedicar às suas próprias reflexões profundas e aos seus estudos. Então é um indivíduo que começou a estudar muito cedo. E óbvio, o Jung é um caso à parte, né? Por exemplo, no meu canal aqui eu falo muito sobre altas habilidades de superdotação. E é evidente que esses indivíduos que destacam nas histórias, eles entram nessa categoria de alta inteligência, de alto QI, de superdotação. Isso praticamente óbvio, é evidente, né? Então, claro que o funcionamento cognitivo de um indivíduo como Kant, ou Jung, ou Nietzsche, é totalmente diferente, mesmo para a população dele na época, mesmo para pessoas de mesmo contexto. Então, o QI, a medida do QI, é uma medida geral em relação à sua faixa etária. Então, sei lá, 100 de QI não é 100 de QI para a população geral. É 100 de QI, por exemplo, para a faixa dos 20 anos de idade aos 25. Um exemplo aqui. Dos 5 anos até os 7, por exemplo. Claro que não é exatamente assim, mas eu estou falando que é uma medida comparativa em relação à sua faixa etária, ao grupo da sua faixa etária. Então a gente vê que não necessariamente esses indivíduos pontuariam 200 de QI. Eles poderiam pontuar 130, poderiam pontuar 140, porque eles estão comparando com a média. E claro que também é uma questão polêmica você dizer se a média aumentou ou não. Tem um estudo famoso, né, de engano se é Fent, o indivíduo tem um estudo famoso falando que o QI vem aumentando, né, com o passar dos anos, né, e tem uma discussão polêmica do porquê que o QI vem aumentando, será que o QI está aumentando mesmo, ou de fato é como a moeda, o dinheiro, que é a inflação que você tem que corrigir. Então também tem essa especulação de que você precisa ir corrigindo o QI, que ele é como de fato a inflação monetária, que você precisa ir equilibrar, né? Mas o ponto é que não necessariamente esses indivíduos tinham 200 de QI. Eles poderiam ter bem menos, mas o contexto deles poderiam contribuir para que eles conseguissem fazer grandes produções intelectuais. E eu acho que uma das coisas que é mais fato em relação a isso é que, se você levar mesmo a nível individual, quando você se inicia em estudos na universidade, em especial em ciências humanas, praticamente toda a sua graduação, você está
estudando mais os indivíduos do passado, ou seja, os antigos pensadores da sua disciplina, do que os pensadores modernos da sua disciplina. Então, isso demonstra que, provavelmente, o que de mais elevado foi produzido na sua ciência, nessa ciência que você está estudando, foi produzido lá atrás. Então isso significa que a gente pode questionar se de fato há uma evolução tão grande assim nessa disciplina, não é? A gente pode pensar isso no caso da filosofia, no caso da psicologia, por exemplo. Na tecnologia não se aplica tanto, porque a tecnologia tem se desenvolvido muito atualmente, né, por vários fatores, como a gente poderia comentar, mas, de fato, nas outras disciplinas, você vê que os grandes trabalhos científicos são dos antigos intelectuais, que muitas vezes já estão mortos. Então, é uma coisa a se questionar também. Então, será que aqueles indivíduos, de fato, estão marcados por trabalhos intelectuais, ficaram marcados após décadas? Será que, de fato, tinham 200 de QI, 300? A conclusão nesse ensaio que eu faço seria que provavelmente não. Provavelmente não. Se a gente levar a correção do QI moderno, na verdade, o contexto desses indivíduos é muito mais influente, digamos assim, na produção intelectual deles. E claro, falando mais uma vez, que a gente não exclui que esses indivíduos, sim, mesmo comparando a sua faixa etária, mesmo comparando ao seu contexto e as pessoas da sua época, mesmo assim eles tinham inteligência superior. Tá? Assim, eu estou falando a nível genético. De fato, fator G superior à média da sua população, mesmo na época em que vivíamos, e inteligência principalmente fluida, muito acima da média, mesmo no século XIX, mesmo no século XVIII, mesmo comparando as populações daquela época e faixas etárias. Então o ensaio foi esse. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Assistir os outros vídeos, porque para mim o importante não é nem dar like. Muitas pessoas ficam pedindo like no começo do vídeo, né? E o like nem é mais tão interessante assim. O importante é vocês assistirem o vídeo até o final. Dessa forma você consegue de fato contribuir para que o vídeo seja relevante e falar para o YouTube que o vídeo merece ser compartilhado. Então, também assista aos outros vídeos do canal para você estar por dentro dessas temáticas que eu venho falando aqui, sobre psicologia. A gente fala muito sobre neurociência também atualmente, sobre filosofia. Então, dá uma procuradinha no canal, com certeza você vai achar conteúdos de interesse para você. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.